Então, irmãos, acho que a irmã Andréia trouxe o tema aí nas entrelinhas da conversa que ela estava tendo comigo. Eu acho que um bom tema para nós conversarmos é sobre ser filho de Deus. Acho que é um bom tema porque hoje em dia está todo mundo preocupado com profecia, calculando data, calculando quem vai ser o quê, quando vai surgir isso, quando vai surgir aquilo, e estão esquecendo do principal. Você pode saber o endereço da festa, saber estacionar o carro, mas se você não tiver o convite para entrar na festa, é complicado. Então, o conhecimento, ele é muito bom, mas mais do que o conhecimento, você tem que buscar intimidade e comunhão com Deus. A gente está vendo que a igreja ainda não consegue transmitir um nível maior de intimidade com Deus, sabe? Não consegue ensinar as pessoas a ter mais comunhão com Deus. A gente sempre fala, você ora, lê a Bíblia, faz jejum e oração. Tudo bem, isso é a praxe, vamos dizer assim, é o que você tem que fazer mesmo. Mas comunhão com Deus, em primeiro lugar, é abrir o coração. Você tem que contar tudo para o Senhor. Você tem que rasgar o seu coração, você tem que tirar o prepúcio que diz, né, da circuncisão do seu coração, aquilo que está encobrindo o seu coração de você mesmo. A gente não conhece nós não conhecemos o nosso próprio coração, gente. O nosso coração tem camadas e camadas e camadas e camadas. A gente tem uma história inteira. Eu estou com 60 anos de coisa acumulada. Desde o dia que eu respirei a primeira vez o ar atmosférico, né? E até mesmo antes, dentro do útero da minha mãe, e sabe Deus, quando Deus formou minha alma, quanta coisa a gente já não traz acumulada, e a gente não se descobre. E nós precisamos nos descobrir. E nos descobrir para Deus. Por quê? Porque a gente vai descobrir muita coisa estranha dentro da gente. E a gente vai ficar apavorado. E aí, se Deus estiver conosco, na hora que você estiver descobrindo seus defeitos, as suas neuroses, sabe, tudo aquelas coisas que ficaram guardadas lá no fundo do seu coração, você começa a entrar num estado nervoso, ansioso. Aí, se você estiver na comunhão, na presença de Deus, você vai ouvir a voz de Deus te acalmando, falando que Ele vai limpar o seu coração, que Ele vai tirar, que Ele vai mudar. Então, é um exercício que eu tenho aprendido agora, né? Vamos supor aí, uns 2 anos para cá, de 2022 para cá. Mas eu estou vendo aqui que começam a entrar mais assim, a escritura, começam a se preocupar até com a cabala, né? Que nem agora a irmã Gina acabou de mandar para mim um estudo lá, Samuel Bellini. Eu assisti coisas do Samuel Bellini, mas eu acho que ele está começando a viajar demais, sabe? Por quê? Porque se eu começar a penetrar nos mistérios de Deus, né, como diz, né, lá em Coríntios 13, não tiver o amor, de nada me adiantará. Se souber todos os mistérios, tiver, né, dom para fazer qualquer coisa aí, né, profetizar, e não tiver o amor, não vai adiantar nada. O que o Senhor quer? O amor dele dentro de nós. Em primeiro lugar, você tem que conhecer o amor de Deus, o quanto Deus te ama. Olha, isso já leva um tempo danado na sua vida espiritual para você reconhecer o quanto Deus te ama. Porque às vezes você não se sente amado, às vezes você tem trauma de pai, trauma de mãe, trauma de família, que bloqueou a capacidade de você sentir o amor de Deus por você. Já começa aí. Depois você tem que passar a amar ao Senhor através do amor que você recebeu dele. É outra estrada longa também. E acontece no dia a dia, né? Não espere que é um passe de mágica que vai acontecer, não, vai acontecer no dia a dia. Mas se você não entrar nessa jornada hoje, quanto mais demora, mais demorado vai ficar. Então é bom que você aprenda hoje a receber o amor de Deus no seu coração, a sondar o seu próprio coração, a aprender a ouvir a voz de Deus, porque nesses últimos tempos o Senhor tem falado que é essencial ouvir a voz dele. Isso mesmo, irmão. Então, hoje está sendo essencial, gente, vai ter tanta apostasia, vocês vão ver cada escândalo, cada coisa, que nós estamos tendo várias etapas, e nós estamos entrando num bolo com várias fatias, né, várias camadas. Desde quando começou essa pandemia, nós estamos vendo camadas em camadas.
Então nós estamos prestes a entrar naquela camada do, como é que é falar, da apostasia, muita coisa acontecendo no meio da igreja, mas coisa mais terrível ainda do que vocês já assistiram até hoje. Por quê? Porque as pessoas vão se dividir. Quem estiver amando o Senhor de verdade, vai se agarrar com ele cada vez mais. E quem tiver com outros interesses, vai se desviar por esses outros interesses, porque Deus vai permitir até que aqueles desejos que ele tem no coração vai se cumprir. Por quê? Porque é um teste de coração, para saber se você ama o Senhor mesmo. Então, as pessoas estão se entregando às paixões, às corrupções. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque todos nós temos problemas afetivos, familiares, né? Coisas guardadas da nossa infância, todos nós temos. Mas isso tem que ser tratado por Deus, né? Não pode aflorar de repente com uma situação fora do controle. E o mundo está trabalhando, né, com toda voracidade para deixar as pessoas descontroladas emocionalmente. Para as pessoas caírem assim, ó, vamos lá, faz o que quiser, que está tudo certo, deixa a carne aflorar, que está tudo certo. Essa que é a doutrina que o mundo está oferecendo. E a gente sabe, quem semear na carne, colhe corrupção, quem semear no espírito, colhe a vida eterna. Então, até para você semear no espírito, você tem que saber o que é ser espírito, né? Quando você lê Romanos lá, né, capítulo 7, deixa eu pegar aqui, Romanos capítulo 7, quando você lê lá em Romanos capítulo 7, o que é andar no espírito, né? Aí você vai lá no Velho Testamento, aí você pega um monte daquelas leis, mandamentos para você seguir. Aí daqui a pouco você está fariseu, porque você conhece as leis e mandamentos, você está começando a cobrar de todo mundo, leis e mandamentos, sendo que você esqueceu da graça. Aí você acha que você se justifica por ali, né? E você é salvo pela fé. Mas qual é a demonstração? É assim, ó, na prática, o que é ter comunhão com Deus? Na prática, é você calar o seu coração lá no íntimo, calar mesmo, ficar quietinho e deixar Deus falar com você. E aí, quando você sente paz, você anda na paz. Se você sente aflição, você pergunta para Deus, por que eu estou tendo essa aflição? Está alguma coisa errada? Aí Deus vai mostrar. Ah, não, você tem que ir por ali. Então, você vai passo a passo, ouvindo a voz de Deus, e a paz vai ser a medida para você decidir se aquele caminho é para você ou se não é. Então, tem 3 pontos que as pessoas ensinam básico, né? Que é o básico da comunhão, é o sim, o não e o espera. Né? Tem coisa que Deus vai falar sim, tem coisas que Deus vai falar não, e tem coisa que Deus vai falar espera. E tem aquele teste do Urim Tumim dentro do coração. O Urim Tumim era o sim e o não, né? Que eles faziam o sorteio, para saber se Deus estava falando com ele. Tem um Urim Tumim dentro do nosso coração. Você joga aquela pergunta para dentro de você. Aí se você sentir aquela dorzinha assim, que está trazendo uma angústia, a resposta é para ir. Aí dá aquela dorzinha, não. Se você sente alegria, você joga aquela pergunta. Se sente paz e alegria, joga para dentro do teu coração. Se sente paz e alegria, sim. Aí você vai aprendendo o Urim Tumim dentro de você. Esse é o primeiro estágio da comunhão com Jesus. Depois, você tem que parar, meditar, esvaziar os seus próprios pensamentos, coração, e tentar ouvir a voz de Deus em qualquer circunstância. Deus vai falando com você. E aí você vai crescendo na comunhão. Aí você começa a ler a Bíblia e você coloca o foco naquilo que Deus quer te mostrar. Você fala assim, Senhor, me mostra o que o Senhor quer falar para mim hoje, o que o Senhor quer me mostrar. Porque às vezes você está interessado em fazer estudo bíblico, como se você estivesse querendo dar uma aula para você mesmo. E às vezes Deus está interessado em falar alguma coisa para você, é diferente. Então a melhor coisa é ser humilde e perguntar para Deus. Pergunte para o Senhor quer que eu faça isso? O que o Senhor quer que eu faça? E espera. E outra coisa, tem muita gente que tem sede de fazer coisas para Deus. Não pode querer fazer. Primeiro você tem que ser
para depois fazer. Então, primeiro vem a obra da cruz, que vai converter você verdadeiramente, morrer o velho homem, aí vai operar a santificação, né? Vai operar a justificação, a santificação, e depois você vai trabalhar para o Senhor quando Ele mandar você fazer algo, porque é Ele que vai delegar a sua tarefa, o seu dom, né? Mas se você quiser sair fazendo as coisas para Deus, vai vir luta. E se você começar a fazer as coisas para Deus, o inimigo, você entra no território do inimigo, ele começa a te atacar, se você não tiver raiz profunda de comunhão com Deus, de mortificação da carne, de santificação, você cai. Por que tem tanto pastor que cai em adultério, irmãzinhas que caem em adultério, gente na igreja? Né? Porque quer viver uma vida espiritual promovida por ela própria. A própria pessoa quer promover a sua vida espiritual. E a carne, ela vai aflorar, ela vai vir que nem um leão, que nem um tigre querendo devorar você. E aí você não tem exercício, o espírito seu não está exercitado o suficiente para discernir e para suplantar aquela voracidade da carne. E aí os prazeres do mundo vai vir, ó, chamando a tua atenção ali, colocando dúvida, na hora que entrar dúvida, ó, sim ou não, sim ou não, sim ou não, sim ou não. Aí você cede, porque você precisa aprender a ouvir a voz do Senhor. E para aprender a ouvir a voz do Senhor, tem que aprender a negar a carne. E o negar a carne é negar os argumentos que a carne traz também. Não é só falar não. Você pode falar não várias vezes para a carne, mas se você não aprender a quebrar o argumento que a carne está usando para você fazer determinada coisa, se você não quebrar o argumento, ela te vence pelo argumento. Ela te convence que você tem que fazer. Entendeu? Isso para qualquer área, ira, ódio, rancor, problemas amorosos, sexuais, qualquer área, vale para tudo. Então a carne, ela argumenta. Lá no livro do Jazer, o 7, acho que é o livro de Jazer, é o livro dos Jubileus. O 7 pergunta para Deus por que Deus fez Satanás tão persuasivo. Ele é o anjo mais persuasivo que existe, Satanás. Ele persuade. Entendeu? A persuasão de Satanás é tão grande que te engana. E a carne, ela coopera com ele. Então, o que você tem que fazer? Conhecer o amor de Deus primeiro. Conhecer que Deus perdoou os teus pecados. Que independente do que você faça, Deus te ama. Que independente do que aconteça com você, Deus te resgata. Se você conhecer isso primeiro, aí você vai começando a sarar o seu coração, curar, sabe? Porque aquele bicho da carne, ele vai fomentando os desejos, né? Porque você ainda não exerceu a confiança no amor de Deus. Aí ele vai, ó, começando a murchar. Então, são coisas essenciais agora para esse tempo. Coisas essenciais, né? Às vezes distinguir uma revelação, que Deus mesmo dá, porque para Deus dar uma revelação através de uma pessoa, Deus primeiro fala para você. Ele só usa da outra pessoa para confirmar. Então tem gente que vai atrás de profeta e cai, por quê? Porque ele está ouvindo, ele está fazendo o profeta de interlocutor, e não está escrito que há um só mediador entre Deus e os homens. Então, nunca Deus vai falar uma coisa por meio de um profeta se ele não falar antes para você. Ele vai usar o profeta só para confirmar, entendeu? Então, aí tem esse problema. Tem igrejas que vai muito atrás de profecia, mas muito mesmo. Na congregação cristã, por exemplo, é uma igreja que vai demais, o povo é viciado ali atrás de profeta. Depende tanto do profeta para Deus falar com ele, ele não aprende a conversar com Deus ele mesmo. Exatamente. E outra, nós temos que estar juntos, né? Porque também a gente aprende uns com os outros, aprende com as quedas que os outros já tombaram, os tombos que os outros já levaram, né? Você não precisa tombar também, né? Não precisa cair nos mesmos erros, né? Se aprende com as experiências dos outros. Então, são coisas muito importantes aqui. Então, vamos lá, vamos ler aqui, ó, Romanos 8.
Vamos ver aqui. Romanos 5, começa com Romanos 5, que é muito bom, depois a gente vai para Romanos 8. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo que também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória. E não somente isto, mas também nos gloriando nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, esperança, esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o que ele está dizendo aqui? Que uma vez que você entrou na graça pela fé, essa entrada ela vai ser completa quando você tiver plena certeza de que você está salvo somente pela fé. Sem precisar de nada. Você creu em Jesus, você está totalmente salvo. Porque essa é a medida de que você creu. Por quê? Porque o que vai acontecer? Quando a fé entra dentro do coração, ela vai achatar a carne. Só que a carne ela vai lançar dúvidas sobre a sua mente se você está salvo ou não. Aí se você ficar ouvindo a carne, acho que eu não estou salvo. Aí você está duvidando de que Jesus te salvou pela fé. Aí vai ficar aquela luta, entendeu? Tô salvo, não tô salvo, tô salvo, não tô salvo, tô salvo, não tô salvo. Então, a fé, ela tem que achatar a carne. Bing, de uma vez. Pronto, não tem nada que me separa mais do amor de Deus. Não tem mais nenhum pecado, porque aí você fala assim, puxa, mas eu tô sendo presumido, porque se eu pecar amanhã, Deus me vai me perdoar, então eu posso pecar? Aí, ó, tá vendo o saltinho que a carne já deu? Entendeu? Percebeu? O jogo? Não é isso. É que se você creu que você está salvo, você vai com essa fé matar o desejo de pecar. E se o desejo de pecar ainda está sobrevivendo, é porque a tua fé ainda não atingiu o ponto certo. Entende? Porque na hora que você matar o desejo de pecar, vai brotar amor por Deus. Você vai começar a amar mais a Deus. Então começa. Uma, porque a carne também, ela dá apatia, né? Você fica frio, geladão, não quer ir para a igreja, não quer fazer nada, não quer orar nada. A carne, ela te congela. Espiritualmente, para você não buscar o Senhor. Se você vê que você está frio, congelado, aí você começa a clamar. Nem que for só lá dentro do teu pensamento, do teu gemido interior. Começa a clamar, Senhor, tira essa frieza do meu coração, me dê amor pelas almas, me dê amor por ti. Como é que fala? Rompe, Senhor, o inferno no meu coração, venha ser gerado em mim, fecunda o meu coração com a semente do Espírito para Jesus ser gerado em mim. Esse é o crescimento, é o mesmo que acontece com a mulher quando está grávida. Por que está escrito Apocalipse 12 lá, que a mulher estava grávida? Porque nós ficamos grávidos de Jesus, tá? Jesus está sendo gerado em nós, então nós temos que ficar grávidos de Deus, por meio da palavra. E Pedro fala, a semente corruptível, que é a palavra. Então a palavra tem que vir lá e jogar lá dentro, né? Igual uma fecundação de uma mulher. O útero do nosso coração tem que receber a palavra e começar a gerar Jesus. Mas se você ficar de costume, eu tenho o costume de fazer isso, eu tenho o costume de fazer aquilo, eu vou mudar a minha aparência. Você está mexendo só no exterior, você tem que começar lá de dentro. Entendeu? Tem que começar lá de dentro. Eu não consigo me arrepender. Então pensa arrependimento, que a bondade de Deus é que dá o arrependimento. Está escrito, a gente não se arrepende mesmo, não. Fica esperando que você vai se arrepender, que você não vai se arrepender de nenhum pecado seu, não. A bondade de Deus que nos dá o arrependimento. Se Deus não der arrependimento, nós não nos arrependemos. Você creu que Jesus te salvou e morreu na cruz? Crê, pronto, começa a segurar aí. Agora, você creu que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça tenha vida eterna? Pronto. Aí começa a sentir o amor. Senhor, esse amor é para o mundo inteiro, mas eu quero sentir a minha porção de amor que o Senhor me amou. Quero sentir o meu particular de amor. Que o Senhor me ama no particular, no específico. No meu aqui, Lucas Máximo Alves, aí vocês, o irmão Gustavo, a irmã Gina,
Quero sentir esse amor. E começa a clamar, Senhor, eu quero sentir esse amor pessoal. Quero sentir que tu me ama, que tu me ama, que tu me ama, que tu me ama. E faz brotar esse amor em mim para eu ter força para te servir. E aí, irmão, você vai começar a ver. Quando você se sentir sujo, fraco, totalmente desgovernado, confia que Deus vai tirar essa coisa ruim. Porque quando Deus começa a mexer, meu irmão do céu, você começa a ver o quanto a carne odeia Deus. Você precisa saber o quanto a tua carne odeia o Senhor. Para você saber que ela é tua inimiga. Se você achar que ela é boazinha, ela vai te enganar. Mas na hora que você descobrir o quanto a tua carne odeia o Senhor, a carne odeia Deus. Aí você vai botar a mão na cabeça, Jesus me socorre, me mata com a cruz do Calvário. Porque a minha carne te odeia, Senhor, não quer nada contigo. Quando você tiver esse confronto, aí você começou a entrar na luz do Senhor. Porque a luz tudo revela. Aí você acha que você é um crente bonzinho, que você ama o Senhor. Não. A carne vai te trair uma hora ou outra. Toma cuidado. Nós não temos nada de bom em nós mesmos. Está escrito na palavra. É a misericórdia, é graça, é misericórdia. Entra lá dentro, Senhor, rasgando tudo. Porque eu não quero perder a minha alma. Aí o que acontece? O teu consciente sabe que Deus é Deus, o teu consciente sabe que Jesus veio, mas o teu coração e a tua alma não estão respondendo ainda. Então, você tem que juntar essa consciência para dentro do teu coração, jogar lá para dentro, através do clamor e da oração, para formar o quê? Nuvens de chuva, para molhar a terra. Então, quando você começar, pela tua consciência, a ler a Bíblia, ler e clamar, orar a própria Bíblia, vai formar nuvens de chuva que vai molhar o teu coração. Aí vai brotar a terra. Quando a terra está suja, o que acontece quando o fazendeiro planta o primeiro roçado de milho? Nasce o milho, mas nasce um monte de porcaria junto, não nasce. O que acontece? Ele tem que ir lá e tirar as porcarias para ficar só o milho. Tem que ir a poda. Você não vai ficar crentão beleza na primeira semana de batismo, não. Vai nascer tiririca. Como é que é o nome daquelas erva daninha que aparece nos matos quando o roçador planta lá? Todo tipo de erva daninha que tiver escondido vai vir. Que na hora que a chuva bater, vai aparecer. Aí você vai ver, aí você identifica e volta para Deus. Fala assim, tá aqui, tiririca, não sei como é que é o nome. Tem um nome, né? Aqueles capim lá que... Você vai dando nome, tá? Passa para limpeza de novo. Volta para a prancheta, como eu sempre digo, né? Quando o projeto está errado, volta para a prancheta. Passa, pastor Jones. Entendeu? Aí, de novo, vai vir chuva. De novo, vai brotar uma semente ruim junto com a semente boa dentro do seu coração. Vai brotar as duas, porque a carne está lá. Aí você vai clamar e vai pedir para Deus tirar da carne. Olha, é um processo. E é um processo de perseverança. Por isso que Paulo falou aqui em Romanos 5, aqui, paciência, experiência, tribulação. Primeiro vai vir tribulação, que você vai ver toda a angústia subindo no teu coração. Você vai começar a ter paciência com você mesmo. Aí essa paciência com você mesmo vai ensinar você a ter paciência com os outros. Na hora que você começar a ter paciência com você e perdoar você, pastor João, aí você vai aprender a perdoar os outros, porque você vai ver tanto defeito em você que você vai ter piedade de você e dos outros. Lagarta, isso, imagina, tudo quanto é coisa. Aí você fala assim, poxa vida, eu tenho que perdoar os outros porque eu não sou gente boa, não. Aí, paciência e experiência. Aí depois, com a experiência, você vai começar a ajudar as pessoas, porque você vai ensinar. É o que eu estou fazendo aqui, com a minha experiência eu estou ensinando. Aí, com a experiência, eu vou transmitir esperança e ter esperança. Certo? E depois da esperança vem o amor. Tem a escada de Paulo e tem a escada de Pedro, né? Eu até coloquei aqui no meu painelzinho, mas acho que eu deixei lá em Ponta Grossa. Tem a escada de Pedro e a escada de Paulo. Né? Tá lá em Ponta Grossa. Aqui no Brasil eu não trouxe. Entendeu? Então, a gente tem que entender que nós somos como uma terra. E a semente é a palavra de Deus. Essa terra, ela tem pedra, ela tem pode surgir lagarta, besouro, pode surgir todo tipo de coisa na planta. A planta que tem que surgir é a árvore do reino.
Na hora que a semente da palavra bater no nosso coração para a árvore do reino crescer, vai começar a aparecer os bichinhos da terra, né? As lagartas, as quiçarças, as tiririca, as ervas da terra. E aí você tem que prestar atenção. Tá nascendo coisa, mas não é para se desesperar. Eu não sou mais crente, aí não sei o que, sai correndo, não. Volta para os pés do Senhor e pedir para Deus. Arrancando. Aí você vai ver quanto pecado você tem e quanta misericórdia você precisa ter com os outros. Entendeu? Aí pronto, você vai começar a ter piedade, amor fraternal. Você começa a compreender a tua fraqueza e a fraqueza dos outros. Aí você começa. Aí quando você estiver amando o teu próximo e amando ao Senhor de todo o coração, aí vai ser começando a andar no vínculo da perfeição que a palavra fala. Até lá, você está ainda na estrada. Entendeu? E pede para Deus lançar a luz dele sobre você. Lança a luz do teu rosto sobre meus rins, minhas entranhas, meu coração. Lança. Quando você vê trevas dentro de você, de novo, clama por luz de novo. Porque tem dia que vai estar iluminado o teu coração, mas tem dia que ele volta a ficar escuro de novo. E eu vejo, com a visão minha, quando eu oro, eu vejo a luz, literalmente. Amém. Aí o que acontece? Aí tem dia que eu vejo o céu brilhando. Aí tem dia que forma nuvem escura. Eu falei, vou passar a aprovação. Vou passar por teste, vou passar por aprovação. Começa a formar nuvem escura. Aí eu clamo, daqui a pouco as nuvens vão embora, vem o sol de novo. E eu vejo isso, visão, quando eu fecho o olho. Aí eu peço, Senhor, resplandece a luz do teu rosto, meu coração. Eu vejo que nem um sol dentro de mim, resplandecendo. Sabe qual é o problema, irmãos? Que o sol está resplandecendo dentro de mim, mas ainda não nasceu dentro de mim. E a palavra de Deus fala que o sol tem que nascer dentro de nós, a estrela da manhã, que é Jesus, né? A estrela da manhã tem que nascer. Aí você fala assim, ó, vai ter duas maneiras de você encontrar com Jesus. A estrela da manhã e o sol da justiça. Qual que você prefere? Encontrar com Jesus de madrugada ou no meio-dia? A humanidade vai encontrar com ele ao meio-dia, quando ele descer de cavalo branco. Lá no Armagedon. Não é a hora mais de encontrar ele. Você, como igreja, como noiva de Cristo, tem que encontrar ele de madrugada. Estrela da manhã. Ela tem que brotar dentro de você. Se você esperar até o meio-dia para saber se Jesus vai voltar, você perde o casamento, as bodas. Você vai ver Jesus vindo destruir o anticristo. E não é isso que Deus quer para você. Entendeu? Então veja bem essa parábola, veja bem essa palavra, para você colocar em prática. Eu gosto de dar coisas práticas para fazer, o conhecimento com coisas práticas. Né? Então, e outra, se você tem planos para a sua vida, veja se esses planos dá tempo. Cumprir, quer casar, quer comprar casa, quer comprar fazenda, quer arrumar um emprego, veja se esses planos dá tempo, porque nós estamos num tempo tão apertado, Jesus está tão às portas, que talvez não dê tempo certos planos. Então se consagra a Deus, busca ao Senhor, foque em Jesus, né? Se Deus permitir que você alcance, amém. Se Deus não permitir, não vai ficar devendo para esse mundo, não. Esse mundo não deve nada para você, você não deve nada para ele, a vida não deve nada para você. Se você alcançar a salvação da sua alma, você saiu no lucro, né? É que nem aquele show do milhão, né? O pessoal entra no show do milhão, aí já está com 400 mil, vai para casa, aí ele vai lá, faz uma pergunta, o cara erra, perde os 400 mil, né? Mais ou menos que nem o show do milhão. Então, se você já tem alguma coisa na presença de Deus, mantém, confirma ela para você não perder. Não fica arriscando a tua vida espiritual por aí. Né? Que o inimigo, ele gosta de fazer aquelas conversinhas, né? A gente conversa com o diabo e não percebe, sabia? Toda vez que você para um pensamento duvidoso,
que se fica naquele questionamento, naquela coisa, o inimigo tá daquele pensamento e vai levar para outro, até você se convencer de uma ideia errada, ou de um pecado, ou de uma atitude errada, ou de uma escolha errada. Então, preste atenção nos seus pensamentos. Começou a surgir pensamento, falando, que vozinha é essa? Quem que tá falando comigo? Porque a única coisa que a gente precisa é conhecer o nosso coração através da palavra, saber quem realmente nós somos pela luz de Deus, ouvir do Senhor e obedecer. Porque muita coisa que a gente pensa, ela vai criando minhoca na cabeça. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Então, só continuar. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos... Amém. Glória ao Senhor Jesus. Vamos ler aqui o Romanos 8, só para a gente continuar aqui. Daqui a pouco a gente vai começar a orar. Então, vamos lá. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho, em semelhança de carne, aliás, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são do segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, aqui está a chave para você perceber como é que você está andando com Deus. Porque assim, se você mantém a paz e busca a paz, que é o que a gente precisa aprender, porque às vezes a gente aprende a se... Paz. Então, a gente aprende a se auto-afligir, a se auto-angustiar, e às vezes a gente se vicia na angústia. E o Senhor quer que nós busquemos a paz. O inimigo, ele sempre vai querer jogar você na angústia. Ansiedade, preocupação, nervosismo, irritação, blasfêmia, qualquer coisa. Então, o que acontece? Você está numa decisão, numa caminhada, em alguma situação. Aquilo te deu paz, permanece. Não te deu paz, pergunta para o Senhor e muda para aquilo que vai te dar paz. Então, aí você já está fazendo o exercício de andar no Espírito. A outra coisa é que você tem que glorificar a Deus em tudo. Mas não é de glorificar com palavra. Glorificar com palavra é muito fácil você falar assim, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Não é isso. Glorificar a Deus é fazer algo que o nome de Deus seja exaltado através daquilo que você fez. Né? É renunciar a si mesmo, é não dar lugar à sua carne. Certo? Quando uma pessoa toma... Pastor João, Deus que abençoe. Uma pessoa tomar o seu direito, você cede. É as bem-aventuranças. Entendeu? As bem-aventuranças é a melhor maneira de você provar que você está glorificando a Deus. A melhor maneira de você provar que você está glorificando a Deus é quando alguém te obriga a andar 1 milha, você anda 2, certo? Alguém te dá um tapa no teu rosto, você vira a face e dá outra face, né? Não revida. Então, se você começar a olhar para as bem-aventuranças de forma prática, aí você vai saber que você está glorificando a Deus. Se você começar a olhar para as coisas, que elas ficam muito parecidas, por isso que tem o joio e o trigo, que ficou muito parecida. Porque você faz as coisas, você pode pegar e dar uma oferta, descobrir alguém que está com necessidade aqui nesse grupo, e vai lá e manda um Pix. Mas você mandou esse Pix porque você quer sair de bom, ou porque você está querendo tá obedecendo a Deus, por compaixão e amor. Você veja que a obra, ela fica muito parecida. Mas e a motivação? Motivação certa. Você traz uma palavra para pregar, você traz uma palavra para alimentar o seu ego, a sua carne, ou você está preocupado em salvar as vidas, em esclarecer, em tirar a dúvida, em trabalhar para o Senhor? Fica muito parecido. Então é isso que você tem que aprender. E não é o que se faz exatamente que é o que Deus se agrada, é como você faz. Né? Quem você glorifica com aquilo que você está fazendo. O diabo, ele vai imitar. Certo? E ele, às vezes, imita de uma forma que a gente nem distingue. Né? Só um pouquinho, pastor João, só terminar. Aí aqui, ó,
Como é que Jesus condenou o pecado na carne? Jesus condenou o pecado na carne porque quando você submeter a fé pelo ouvir a palavra de Deus, ela vai matar a sua carne. A palavra de Deus e a fé em Jesus vai matar a sua carne, e você precisa matar. E não vira mais vontade, porque a vontade, se você for escolher obedecer a Deus pela vontade, aí eu estou sem vontade. A vontade não é nada. A vontade é um monte de forças que se ajuntam dentro do seu coração e te dá um impulso. Isso é vontade. E se aquele monte de forças juntar no teu coração e dar um impulso da carne, você está com a vontade da carne. Então a vontade não é nada. A fé, ela é aquela intuição do alcance da consciência com Deus e vai lá e faz, independente se você está querendo ou não. Você faz porque você obedece, você faz porque você conhece, você faz porque você sabe o que tem que fazer. Aí as outras emoções vão sendo acrescentadas com a maturidade espiritual que você tiver. Maturidade espiritual é que vai fazer você ter aquele conjunto de emoções favoráveis. No começo, é só ouvir e obedecer. Pode falar, pastor João. E a irmã, quem é a irmã Andréia? A irmã Andréia já estava no começo? Depois de mim aqui dela, já. Pode falar, pastor, não tem problema. Só ia acrescentar que realmente, né, a gente está fazendo isso, né, a gente faz a obra de Deus por legalismo, né, esse que é a diferença, né? Eu vou fazer isso porque faz parte das regras, das leis da igreja, né? Toda a igreja tem que ajudar o pobre, né? Tem que ter uma obra social, né? Toda a igreja tem que ter uma obra social, né? Todos aqueles que querem crescer na instituição vão ter que pagar o dízimo, né? Para ficar assim bem na foto, entendeu? Ou seja, você está fazendo isso por legalismo, né? Ou por amor, como o pastor Lucas estava falando, né? Qual é a motivação, né? Porque você tem que obedecer à lei, porque tem que parecer bonito, bom, né? Porque você tem que crescer na igreja, né? Aí você tem que fazer essas coisas só por legalismo, né? Aí fica pela letra fria da lei, né? Ou você está fazendo por amor mesmo, por amor à alma, por amor a Deus, né? Assim, né? Ou você está na letra fria, ou você está no fogo do Espírito Santo, né? Então é isso que acontece muito, né? É isso aí. Pode falar, André. Amém, pastor. Na realidade, eu ia completar exatamente o que o senhor acabou de dizer, né? O que eu quero... Amém, Lúcia, pode ir. Daqui a pouco a gente vai orar, a gente ora por você também, tá? Amém. Gi, fique mais um pouquinho. Saiu. O que o pastor falou é muito válido, mas nós estamos vivendo uma época, e eu posso dizer isso porque eu vivo a igreja. Eu amo a igreja. Independente de tudo que está acontecendo, eu creio na remanescência. Eu creio que dentro da igreja precisa de ter o testemunho de Deus. Porque senão o inferno prevaleceria contra a igreja de Cristo. Mas, completando o que o pastor João falou e o que o pastor, eu não sei do outro pastor que falou agora, a legalidade... Jones, pastor. Eu tenho um amigo que recebeu uma missão. Ele foi trabalhar na França. Ele simplesmente trabalhou na Câmara de Comércio Exterior da França, viajou 19 países, até ele chegar na Índia, e na Índia Deus tocar no coração dele, e ele largou tudo, absolutamente tudo para a obra do Senhor. E Deus falou muito no particular com ele. Prazer, pastor João Batista, né? Deus o abençoe. Então, o pastor João eu sabia, eu não lembrava do outro, pastor Jonas, né? Amém. Então, ele largou tudo. Ele e a esposa largaram um conforto, uma vida estável, e foram morar na Índia.
comendo no chão, pegando comida com a boca, porque é muito fácil falar de missão, mas viver a missão mesmo é muito difícil. Você mudar de cultura, mudar de país, se despir para cumprir a missão de Cristo. Eu dei curso de cabeleireiro para os dois e eles estavam dentro de uma ONG cortando cabelo de pessoas que tinham problemas com álcool, com drogas. E até aí estava tudo certo. Até o dia que, aos poucos, eles foram alugando uma casa para montar a igreja. O governo da Índia descobriu e aí simplesmente foram deportados, né? Voltaram para o Brasil, mas o coração dele ainda está na Índia. O coração dele está num propósito que ele não entendeu, que era apenas uma escola, era apenas um começo. Então, esse meu amigo, ele leva comida para os moradores de rua. Ele trabalha aqui também numa obra social. Ele corta o cabelo, as pessoas têm banheiro para tomar banho, trocar de roupa, e eles comem a partir de R$1. E ele muito empolgado, conversando comigo, e ele muito bravo, porque a esposa dele foi trabalhar, ele dizia, não, Deus falou pra gente não trabalhar, a gente tem que ser 100% dependente do Senhor. E eu vejo, com os anos que eu tenho com Deus, que muitas coisas Deus fala com a gente, para testar o nosso coração, assim como o pastor Lucas falou. E a partir do momento que o nosso coração é testado, o Senhor vai trabalhando em outro patamar sobre as nossas vidas. Eu estou dando esse testemunho desse missionário porque ele chegou ao ponto de perder a família dele, a esposa, saiu de casa com a filha, e não é por falta de amor, é porque a primeira igreja começa dentro da nossa casa. E eu perguntei para ele o seguinte, você está... Só um minuto, pastor João, só para completar. Enquanto o senhor estava falando, eu ouvi. Eu não sou contra levar comida para morador de rua, jamais. Porque isso é mandamento de Deus. Está lá. Os apóstolos separavam para os necessitados, para as viúvas, para os órfãos. A questão que eu perguntei para ele, você está levando só comida ou você está levando aquilo que você tem? Porque nós temos que dar aquilo que temos. E o apóstolo Pedro e o apóstolo João deram para aquele coxo, né? Ouro nem prata eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome do Senhor Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. A maioria dos moradores de rua tem legiões, e essas legiões amarram eles dentro das ruas. Eles são pessoas que estão completamente perdidas através dessas legiões. E aí eu chamei a atenção dele. Seu jejum, sua oração, você está levando só comida física ou a espiritual? Porque não adianta, senão acaba sendo obra da carne. E para completar, o que eu queria colocar para os irmãos é exatamente o tema que a gente colocou hoje, né? Para esse estudo. Me dá poder de filho. Pastor Lucas falou lindamente, tocou no meu coração o tempo todo. Nós, para podermos ter poder de filho, a gente precisa ser filho, ser obediente. Nem sempre a gente vai fazer o que a gente quer. Estar dentro do ministério não é fácil. Obedecer não é fácil. E muitas vezes nós vamos obedecer sem vontade. Nós vamos obedecer porque é uma ordenança de Deus. A gente tem que obedecer às autoridades. E muitas vezes a gente vai chegar para as autoridades e falar, isso não está dentro da palavra de Deus. Mas o exercício da obediência faz a gente crescer. Porque se a gente não obedece àquele que está próximo de nós, a gente não vai obedecer àquele que está acima de nós. Então, deixando aqui que sempre eu vou defender a igreja. Não porque ela é perfeita, mas porque ela é imperfeita. Porque Deus está tratando de pessoas, desde lá do pastor superior até o diácono que está lá na porta. Todos precisam ser tratados, todos nós, todos os dias, como o pastor Lucas falou. Todos os dias precisamos diminuir, sabermos que somos pó. E o pó
que tem que ser moldado pelas mãos do oleiro. Despir da nossa arrogância, da nossa sabedoria carnal e entender que Deus tem muito para nos oferecer, que ainda somos tão pequeninos na presença do nosso Rei, né? Honra a Deus, glorifica o nome do Senhor pela vida do pastor Lucas, que me deu a oportunidade de conhecer ele em 2020, no meio daquela pandemia, e saber que ele tem um coração quebrantado, um coração ensinável. E eu peço a Deus todos os dias isso, que eu possa ter um coração quebrantado, um coração ensinável, porque Deus, ele fala conosco o tempo todo. E a coisa mais linda que eu vivo nesses 15 anos de pregação é que quando Deus dá uma palavra, primeiro essa palavra ela vai cortar a nossa vida para alcançar a vida do nosso irmão. Nós somos tratados o tempo todo, todos os dias. Obrigado pela oportunidade de ter falado. Amém?